Baixe sua cabeça então. Senhor, meu Deus, nosso Pai. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado pelo hoje, obrigado por esse presente, Pai. Senhor, agora, nesse momento, Pai, que nós já louvamos, te adoramos, Senhor Deus, com cânticos, te adoramos, Pai, com as nossas ofertas. Deus, que agora, Pai, com a Tua palavra, Deus, a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Então, Senhor Deus, fala, sopra sobre os nossos ouvidos a Tua palavra, Senhor. Deus, apesar de mim, homem falho, pecador, me usa, Senhor Deus, para que, Deus, a Tua voz chegue a cada um aqui dos meus irmãos, Senhor Deus, e que possamos sair daqui dessa noite, Senhor Deus, totalmente certos da Tua vontade para a nossa vida, Pai. Deus, totalmente, Senhor Deus, crendo na Tua promessa e naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Igreja, toda terça-feira, começamos nesse mês de março, pisando na terra de milagres. Culto de terça-feira, nós temos feito campanhas, janeiro, fevereiro, mergulhamos nos milagres, mergulhamos nas promessas. Foram 7 mergulhos na Amã. E agora, mês de março e abril, nós estamos entrando e pisando na terra de milagres. No primeiro culto, nós falamos da promessa que Deus tem para a nossa vida. Semana passada, o Jean falou da terra de abundância. E hoje, eu vou estar falando aqui com vocês, e juntamente com vocês, pisando na terra da vitória. Pisando na terra da vitória. Deus tem vitória para nós, para todos nós. Mas muitas das vezes essa vitória, ela não é concluída. Nós não possuímos essa vitória. Porque existem algumas muralhas que nos impedem de nós tomarmos posse da vitória. A vitória já foi dada por Deus, já é nossa. Mas para adquirir, para tomar posse da vitória, nós vamos precisar derrubar algumas muralhas na nossa vida. Amém? Então é isso que nós vamos falar nessa noite. E é o que a gente tem falado a cada terça-feira. A gente tem falado de como Deus tirou o povo dele, Israel, do Egito, da escravidão, conduziu pelo deserto. E através de Moisés, especificamente, nós estamos lendo o livro de Josué, aqui nas terças-feiras. E como Deus usou Josué para fazer com que o povo atravessasse o mar e alcançasse a terra da promessa. E é maravilhoso essa história. Essa história, eu creio que essa história é assim, top 3, top 3 da Bíblia. Não sei se tem alguma, qual seria outras. Mas essa história da saída do povo de Israel do Egito até pisar na terra prometida, é uma história que nos ensina muitas coisas. Inclusive, apóstolo Paulo, em Romanos 15, 4, diz que, fazendo alusão ao Velho Testamento, diz que essas coisas foram registradas para nos ensinar. Cada um desses relatos aqui da história não é um livro de contos e fadas. A Bíblia, ela não é um amontoado de historinhas para ocupar o nosso tempo. O que está registrado na Bíblia são histórias reais que aconteceram e não são para ficar no passado. Hoje são histórias que ativam a nossa fé, histórias que nos ensinam. E essa história da condução do povo de Israel até a terra prometida, ela gera em nós paciência, uma paciência que gera esperança, algo que traz ânimo, que nós precisamos ler, trazer à memória, e algo que fala, se aconteceu no passado, acontece hoje, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus esse que Jesus veio revelar, não apenas como um Deus grandão, mas como um Pai. E como nosso Pai, Ele segura a nossa mão e nos conduz.
Amém? Então é nessa história que nós estamos mergulhando. E, especificamente, se a gente começar a ler a partir de Josué 5, gente, isso é fantástico, né? Vamos botar lá Josué 5, se puder botar na NVT, por favor, que foi a versão aqui que eu estudei. A gente pode começar no 13, Josué 5:13. É muito importante o que a gente vai ler aqui e entender o que está acontecendo. E depois para a gente trazer para a nossa vida. Porque as promessas que Deus tem para mim e para você vão depender de uma atitude, um posicionamento nosso. Assim como nós vamos ver na história aqui de Israel. O posicionamento que eles tiveram diante da voz, do comando do Senhor, é o posicionamento que nós devemos ter hoje. Um posicionamento de fé, de obediência, né? Existe algo na nossa crença, tem um descuido na nossa crença, que é o seguinte, vocês estão aqui comigo? É que eu pedi para abrir lá e eu voltei para uma outra história, rapidinho, fazer um parênteses aqui. Existe um descuido na nossa crença, que diz o seguinte, o que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Não, se Deus quer, Fernando, se Deus quer que aconteça, vai acontecer. Queridos, basicamente existem dois aspectos da vontade de Deus. Uma vontade soberana que não depende do nosso posicionamento, não depende da nossa vontade, vai acontecer porque Deus é soberano. Por exemplo, você crendo ou não, Jesus vai voltar. Você se aprumando ou não, você agindo ou não, Deus vai voltar, independente se você gosta, se você não gosta, se você crê, você não crê. Existe um dia do retorno do Senhor, e isso vai acontecer, que a vontade dele não depende de nós. Mas existem outros aspectos da vontade do Senhor, que tem um termo técnico, que é a vontade dispositiva de Deus, que é quando Deus, ele quer que eu faça algo, ou quer que eu não faça algo. Mas aí, de eu fazer e eu não fazer, depende de mim. E nós precisamos, o ser humano tem ambição, né? Nós temos ambições. Mas eu creio que existe uma ambição que nós devemos ter, é pelas promessas de Deus. Pelas promessas de Deus. Porque a maneira que nós lidamos com as promessas de Deus vai revelar a nossa fidelidade ao Senhor. Uma ambição que nós devemos ter, como aqueles que creem em Deus, é quando a gente for encontrar com Deus, né, que Ele fale assim, para mim e para você, muito bem, servo bom e fiel, servo bom e fiel. A nossa fidelidade a Deus, ela vai ser revelada, ela vai ser moldada, ela vai ser evidenciada pela atitude, pela forma que lidamos com as promessas de Deus. Porque às vezes a gente pega a promessa de Deus, e como eu falei aqui, é assim, não, se Deus quiser, vai acontecer, e a gente chama isso de humildade, né? A gente fala, não, estou sendo humilde, até a gente confunde um pouco, que a humildade é pensar menos em si e não menos de si. Aí você fala, não aconteceu porque não é para mim não, é para todo mundo, menos para mim. Né? Ter uma família? Não é para mim não. Né? Ter uma prosperidade? Não, é para o outro, é para o vizinho, para mim não. Porque porque eu não mereço, é para mim. E aí esse medo, gente, o medo é o pior professor de todos, é o medo. O medo nos impede de nós avançarmos e conquistarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Então o que a gente precisa é para mim sim. Deus deseja que eu seja próspero, Deus quer que eu tenha uma família, que eu seja abençoado, e eu vou possuir, eu vou tomar posse, eu vou me posicionar para receber, para tomar posse da minha terra prometida, para pisar na minha terra da vitória. E o muro que tiver na minha frente vão cair por terra. É esse posicionamento que nós devemos ter. Esse é o posicionamento que o crente, ele tem que ter. Fala assim, é para mim. E aí,
Então, quando a gente junta a promessa, né, com uma falsa humildade, com medo, isso nos afasta de Deus. Mas quando a gente pega umas promessas e põe fé, e a gente agora usa uma outra palavra, que também começa com H e U, humilha. Quando a gente se humilha, a gente fala: Senhor, é grande, é poderoso, as muralhas são altas demais, Senhor, mas contigo eu posso, com o Senhor eu posso. Eu não, o Fernando, os seus próprios braços, talvez não, até aqui eu cheguei, até aqui eu vim com a minha força, mas agora eu dependo do Senhor para pisar na terra da vitória. Amém? Glória a Deus, vocês estão prontos aí? Vamos entrar? Vamos pisar na nossa terra da vitória. Josué 5:13, aqui o povo, Deus já tinha feito grandes coisas no meio do seu povo, Deus já supriu o povo no deserto. Josué 5:13, brigadão. Deus derramou maná, fez sair água da rocha, Deus cuidou de cada detalhe do povo no meio do deserto, desde a saída dele do Egito. E os povos, né, ao redor, ouvindo tudo isso, estavam com medo, amedrontados desse Deus tão poderoso. E aqui, então, eles já chegam na terra da promessa. Aqui, eles já parou de chover pão do céu, já parou de chover maná, eles já estão se deliciando com a terra, com as delícias da terra. A Bíblia diz que é uma terra que mana leite e mel. Eles estão nesse momento agora, beleza? Chegaram, uau, yes, pisei na terra, cheguei, conquistei. E aí para por aí? Claro que não, porque o Senhor quer que a gente avance, amém? Não importa o tempo que você tem de caminhada com Deus, se você tem muito tempo ou pouco tempo com Deus, se você tem muitos anos de vida ou poucos anos de vida, se você viu muita coisa já acontecer, Deus quer que você continue avançando. Paulo, nosso grande professor, né, teólogo, apóstolo Paulo, Filipenses 3:12, ele fala, Paulo falando: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu prossigo, eu continuo avançando. Nós também devemos continuar avançando, não importa o que você já viveu de evangelho, não importa o que você já viveu de vida, Deus tem algo novo para continuar fazendo, não importa as vitórias que você já teve, Deus tem novas vitórias para você, amém? Agora, novas vitórias, novos gigantes, e aí quanto maior é a sua vitória, maior vai ser o gigante, maior vai ser a muralha que você vai ter que passar, amém? Eu creio que a vitória que Deus tem para a sua vida é uma vitória grande, mas antes da vitória grande, existe uma muralha para a gente derrubar, amém? Então o povo está aqui. Rapaz, eles são espertos. Não, Josué, deixa lá por favor, Josué, falei do versículo, eles colocaram aqui, Josué 5:13. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? Vamos para o 14, eu já explico. O homem respondeu: na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: que ordens meu Senhor tem para mim? Aqui os comentaristas bíblicos dizem que essa é uma aparição de Jesus no Velho Testamento. Esse comandante do exército do Senhor, com uma espada na mão, Jesus, ele vem e aparece para Josué. Josué, eles estão na terra de Gilgal, e aí de Gilgal para Jericó, mais ou menos em torno de 2 quilômetros, e mais uma terra alta. Então ele olhando para Jericó, ele vê um anjo com uma espada na mão, e ele se aproxima e pergunta: você é por nós ou contra nós? Nenhum dos dois, cheguei agora, vim da parte do Senhor. E ele, em reverência, ele se prostra, coloca o rosto no chão. E aí, olha a pergunta:
Que ordens meu Senhor tem para mim? Se um anjo de Deus aparece para você, se você tem alguma aparição de Deus para a sua vida, qual será a nossa reação? Será que a gente vai chegar e falar assim, Deus, já que o Senhor veio, vem cá resolver essa bagunça aqui. Ou então, Deus, faz isso aqui. Deus, é aquilo ali. Deus, você vai começar a dar ordem para Deus? Ou você vai fazer igual Josué? Senhor, o que tu tens para me falar? Quais são as tuas ordens? Isso é muita humilhação, de você reconhecer que tem alguém que é maior do que você, que dirige a sua vida. E Josué faz isso. Que ordens meu Senhor tem para mim? Aí continua. O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. As sandálias, ela tem um aspecto, dá o sentido de algo habitual, né? Ele para tudo que ele está fazendo, tira as sandálias, é sinal de reverência. Agora ele está se humilhando. Eu estou diante de alguém que é superior a mim, e ele se humilha. E Josué obedeceu. E continua. Aí olha só o que vai acontecer agora. Continuando, Josué 6. E aí, nós aqui, a gente tem uma mania feia de quando a gente pula o capítulo, não é que pula o capítulo, quando a gente passa para o próximo capítulo, a gente acha que a Bíblia está falando de outra coisa. Só que os capítulos foi algo direcionado pelo homem muito tempo depois que a Bíblia foi escrita. A Bíblia ela é escrita como um rolo fechado, como uma história, é um livro de Josué contando os feitos do Senhor com aquele povo de Israel. O poder de Deus, mas o homem ele forma capítulos, para quê? Para facilitar a nossa leitura, né? A divisão de capítulos e versículos, ela é algo para facilitar a nossa leitura e não para limitar a nossa leitura. Às vezes a gente limita, não, só leio até aqui, acabou. Só que olha só, continuando, é a mesma história, Diz assim, os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. 2. Mas o Senhor disse a Josué, eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Continua. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Queridos, olha só, a Bíblia diz, em alguns lugares, que o nome do Senhor, o nome do nosso Deus, é Senhor dos Exércitos. Tem um versículo em Isaías 51 que diz, o meu nome é Senhor dos Exércitos. E aí agora para Josué, aparece um general do exército, que é uma aparição do nosso Senhor Jesus, com uma espada na mão, e ele vai dar ordens para Josué, ordens de guerra, que ele vai falar, olha só Josué, essa cidade aí, eu quero acabar com essa cidade, porque essa cidade é uma cidade aí pagã, é um povo pagão, é um povo que sacrifica crianças a deuses, é um povo que comete crueldade, eu estou cansado desse povo, eu quero acabar com esse povo, e eu vou te usar o meu povo, Israel, para destruir essa cidade. Então agora, você vai fazer o seguinte, então o general de guerra vai dar os comandos de guerra. Talvez, a Bíblia diz que os portões estavam fortemente fechados, ninguém saía e ninguém entrava, por causa dos feitos de Deus, com o povo de Israel, da forma que ele tirou, com um braço forte, o povo de Israel do Egito, eles estavam com medo, ninguém saía, ninguém podia entrar, mas de repente, cortar ali o acesso à alimentação, ou então vai pular pelo muro por aqui, ou então você vai fazer isso, vai invadir, vamos explodir, nada disso, nenhuma dessas táticas que a gente vê em filme, algo louco aos nossos olhos o Senhor faz.
E a estratégia de guerra do Senhor é dar voltas pela cidade. Uma cidade rodeada por muro. Especialistas, historiadores falam que a altura desse muro chegava a 12 metros de altura, esses muros. A cidade era uma cidade relativamente grande. Percorrer a cidade, mais ou menos 10 quilômetros ali ao redor da cidade. Imagina, para quê? E ele dá ordens específicas. Olha, reúnem 7 sacerdotes com trombeta na mão, e aí a arca vai vir atrás, e aí vão ter também os guerreiros por detrás, e aí vocês vão dar a volta. Um dia? Não. Por 6 dias, porque no 7º dia, eles iriam dar mais 7 voltas, só num dia só, e calados, para ninguém murmurar, creio eu. Porque imagina, gente, que estratégia louca de Deus, de dar volta, sendo que Deus já falou que já tinha dado o povo, eu já dei esse povo a você. Muitas das promessas que Deus já nos deu, e tem centenas de promessas que o Senhor tem para nós, e nós devemos tomar posse dela. Mas centenas dessas promessas que o Senhor já nos deu, algumas delas vão demorar para acontecer, porque enquanto a gente está preocupado com o milagre, Deus está preocupado com a nossa vida, Deus está preocupado com o nosso coração. Nós, seres humanos, a gente quer um milagre, mas Deus quer a tua vida, Deus quer a tua família, Deus quer seus amigos. Então pode durar 6 voltas, podem durar 6 mergulhos, talvez para alguns ver o nascimento de um filho 25 anos acontecer, como foi o caso de Abraão, e promessas de uma esposa que dura 7 anos, depois tem que trabalhar mais 7 anos para conseguir a amada. Qual é o tempo? Que tempo que você tem que esperar? Qual é o tempo da promessa? Quanto tempo você vai resistir? Querido, se é uma ordem de Deus, e se é uma promessa de Deus para a sua vida, você vai. Mas você não vai até se cansar, você vai até cumprir, até você conseguir, até o muro cair diante de você. E assim foi que o povo de Israel fez. 6 voltas. 6 voltas. No início pode parecer moleza, né? Quem já foi no mercado e passou pela experiência de falar assim, eu estou sem carro hoje, então vai na feira, mas é só 2 sacolinhas, talvez você vai comprar ali uma dúzia de banana, uma dúzia de ovos, são só 2 sacolinhas, a minha casa fica 10, 15 minutos daqui e tal, e você vai. Teve uma vez eu fiz isso, aí você sai com 2 sacolinhas na mão, chega na metade para o final, aquilo que era leve vai incomodando, e você vai passando de um lado, vai passando do outro para tentar aliviar o braço, e aquele incômodo aquilo que começou leve lá no início, e vai chegando perto do final, para a vontade de largar no chão, pedir ajuda para alguém, né? Se desfazer daquilo que você comprou. Algumas promessas na nossa vida que demoram para acontecer, a gente tem vontade de se desfazer, porque vai cansando. Às vezes nós vivemos coisas no Evangelho, e a gente vai cansando, e a gente fala, não é para mim mesmo não, deixa para lá, e a gente abandona. Talvez você começou a campanha aqui, orando por um filho, por uma situação talvez de saúde, e você fala, Senhor, preciso que o meu filho melhore, meu filho está mais ou menos, meu filho está 50% assim, assado, eu preciso que o meu filho melhore. E aí você começa a fazer a campanha, e à medida que você começa a se posicionar e a orar, piora, a saúde do teu filho piora, talvez é por alguém da sua família, com alguma situação de vício, e aí você fala, Deus, tira o vício do meu sobrinho, tira o vício do meu filho, e aí parece que o cara mergulha ainda mais no vício. Talvez é o seu casamento, você orando pelo seu cônjuge, e você fala, Deus, faz um milagre no meu casamento, não aguento mais briga aqui dentro de casa. E à medida que você começa a marchar, e a orar, e a se posicionar, e a dar voltas nos muros, parece que o negócio piora, e as brigas aumentam, se intensificam, mas querido, mantenha firme, porque a Bíblia fala, e ela vai relatando, a Bíblia é tão minuciosa, ela vai relatando a primeira, a segunda volta, e depois ela faz um resumo de como foram as voltas, e em nenhum momento a Bíblia diz
que as muralhas começaram a cair pedras. Eles deram uma volta e continuou a mesma coisa. E deram a segunda volta e as muralhas continuaram em pé. Queridos, pode ser que as muralhas estejam em pé na sua vida, mas assim como foi com o povo de Israel, que na 7ª caiu, assim também vai ser na sua vida. Quando você obedecer, quando você se permanecer firme na palavra de Deus, quando você se manter firme, posicionado nas ordens do Senhor para a sua vida, as muralhas vão cair e você vai possuir a terra da vitória. Em nome de Jesus, você crê? Então aplauda o Senhor aí, glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Bom, vocês conhecem a história, né? Eu dei spoiler, mas vocês já conhecem a história. Vamos ler lá no versículo, vamos no 15, a gente já adianta um pouquinho, no 15. Diz assim: no 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes, porque aqui, né, para cada dia uma vez. No 7º dia, 7 voltas. Eita! E a gente murmura de algumas situações. O 16. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. 17. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos, como oferta ao Senhor. Somente a prostituta de Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Continua. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. 19. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze, de ferro, serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando o povo ouviu o som da trombeta, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Queridos, e foi assim, conforme o Senhor te deu as ordens para Josué. Deus deu ordem para Josué detalhada do que ele deveria fazer nesses 7 dias. E no final, como deveria ser. E assim aconteceu. Tudo. O povo que se agarrou àquela promessa, o povo que se agarrou às ordens do Senhor, no final, eles conquistam a terra. Os muros caem por causa de um posicionamento. É o mesmo posicionamento que a gente deve ter hoje e sempre na nossa vida. Queridos, o que essa história fala comigo e com você? Nós temos vários muros na nossa vida, em várias áreas da nossa vida. Talvez algo familiar, talvez uma barreira financeira. Você já avançou todo, você já percorreu tanta coisa, mas tem um muro que te impede de alcançar. Parece que todo projeto, toda porta que você abre, todo projeto que você inicia, negócio que você realiza não dá certo, quebra. A gente vai derrubar, em nome de Jesus, esses muros da nossa vida. Que esses muros, Deus não quer. Escuta isso, Deus não quer que esses muros fiquem de pé diante de vocês. Esses muros precisam cair, mas eles não vão cair de uma hora para outra. Eles vão precisar de um posicionamento meu e seu. A gente vai precisar lutar.
1 Timóteo 1,18, coloca aí por favor, 1 Timóteo 1,18. A banda pode vir aqui por favor para me ajudar a terminar essa palavra. 1 Timóteo 1,18, olha só o que fala. 1 Timóteo 1,18. Olha só o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Que essas palavras aqui, que nós lemos, não sejam apenas histórias, mas que seja algo real para a nossa vida, que vai nos ajudar a lutar cada combate, cada dia. Isso não é para ser deixado na prateleira, é para você tomar posse. Como o pastor Rafael falou aqui no início, hoje pela manhã, lendo o Salmo, é para você, querido, é para você tomar posse de cada salmo, é para você tomar posse de cada promessa, mas para isso, você vai precisar se posicionar. Aqui na Bíblia, nós vemos que o povo, os cananeus aqui, o povo de essa Jericó, ela estava totalmente trancada, porque eles estavam apavorados. A Bíblia diz que eles estavam sem esperança, eles estavam totalmente entregues, eles estavam entregues. A Bíblia diz que eles estavam totalmente entregues. Isso está em Josué 2. Em Josué 2, no versículo 8, Josué 2, 8 diz assim, quando Josué manda espiões para ir lá ver Jericó, o que estava rolando por lá? Eles encontram uma mulher chamada Raabe, que foi poupada quando eles invadiram. E Raabe fala, olha, nós ouvimos aquilo que foi feito, né? Que vocês passaram o Jordão, né? Que vocês acabaram destruíram completamente os reis, né? E ninguém aqui mais tem ânimo para lutar. Ninguém aqui tem mais ânimo para lutar. Querido, se essas promessas, se essas palavras dos feitos do Senhor para aquele povo traziam desânimo para os inimigos, desespero, apavoro, para nós tem que trazer ânimo, tem que trazer coragem, porque o mesmo Deus que fez ontem faz hoje, o mesmo Deus que fez no passado é o Deus do presente. Agora, uma coisa também que a gente precisa, que aí me deixa confuso é o seguinte, beleza, Fernando, mas antigamente estava claro quem eram os inimigos. Tinha um povo, uma terra para ser conquistada. E a Bíblia diz que hoje nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta hoje. Então, querido, olha só. Eu vou ensinar algo poderoso para vocês agora, preste atenção. Para nós pisarmos na terra de milagres. Para que as muralhas da nossa vida caem. Uma vitória, uma conquista no mundo natural impressiona homens. Você compra um carro, as pessoas te olham diferente. Eu tenho várias histórias dessas de carro. Não que eu tenha vários carros, mas é que eu ouço histórias de carro. Tinha um camarada que tinha dificuldade, ele tinha uma namorada em Copacabana, e ele, toda vez que ele ia lá para casa da namorada dele, ele com o carrinho dele lá, popular, o porteiro falava, não tem vaga não, não tem vaga não. E ela falava, não, mas tem aqui a vaga da minha tia. Mas ele falou que não tinha vaga. Aí, uma família muito bacana, que durante muito tempo, enquanto lá na Barra, no Terra Encantada, a família dele frequentou aqui a nossa igreja, ele, por um milagre, comprou um carro muito abençoado, uma BMW. E foi mesmo, literalmente uma BMW. A primeira vez que ele encostou na garagem, o porteiro abriu o portão e falou, olá, bom dia, doutor.
As nossas conquistas impressionam o homem. Talvez um diploma, que é algo muito bom, positivo, impressiona homens. Mas, queridos, a gente não está aqui para impressionar homens. A gente está aqui para impressionar a Deus. E as nossas lutas são travadas no mundo espiritual. Então, o que causa espanto no mundo espiritual não são as nossas conquistas naturais, mas são as nossas renúncias. As nossas renúncias nos dão autoridade no mundo espiritual, não as nossas conquistas. E é dessa forma que a gente tem que se posicionar. Amém? A Bíblia vai falar que pelo grito os muros caíram. Na 7ª volta, no 7º dia, naquelas 7ª voltas, na 7ª volta, quando acaba, os sacerdotes tocam a trombeta, Josué dá ordem e eles gritam. O que o muro faz? Coloca Salmo 44, 3. Terminando, a gente vai ter mais 2 versículos, a gente fecha. Salmo 44, 3 diz o seguinte: não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra, não foi pela força de seus braços que alcançaram vitória, foi pela tua mão direita, pela destra do Senhor, pelo teu braço forte, pela luz intensa do teu rosto, foi por causa do teu amor por eles. Queridos, não vai ser pela nossa força, mas vai ser pelo amor de Deus, pela tua vida. Por último, Hebreus 11:30, fica de pé, Hebreus 11:30, Hebreus 11:30, diz o seguinte: pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias. Pela fé. Só faz isso quem tem fé. Só marcha quem tem fé. Só suporta o processo quem tem fé. E é dessa maneira que a sua fidelidade de Deus vai ser evidenciada. O quanto que você suporta a caminhar, quantas voltas você suporta dar para ver a tua promessa. Deus não te fez para parar no meio do caminho. Deus não quer que você pare e fala no fim: e aí, meu filho, o que você fez com a promessa que eu te dei? Ah, Senhor, eu achei que não fosse para mim. Não, era para você. Você tinha que marchar até o final, até aquelas muralhas caírem. Mas não vai ser pela nossa força. A Bíblia diz que no grito as muralhas caíram. Algumas pessoas podem vibrar e falar: uau, foi pelo grito, vamos gritar, vamos já. O grito impressiona homens, mas não foi pelo grito, foi por fé. Diz que suas muralhas caíram pela fé. O povo marchou de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. As muralhas caíram pela fé. Assim vai ser na sua vida. Queridos, nós vamos agora ministrar uma canção. E à medida que a gente ministra essa canção, ainda não é o momento de você vir aqui à frente e nós impormos a mão sobre você. Esse momento agora é seu aí com Deus agora. Que nós vamos declarar que pela fé as muralhas vão cair na nossa vida. E à medida que a gente canta, você vai vendo as muralhas das impossibilidades da sua vida caindo. Porque é pela fé, não é pela força, não é pelo teu grito, não é pelo tanto de votos que você vai. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar. Diga: pela fé, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado
Agora, nesse momento, é o momento de nós orarmos. Os pastores vão vir aqui na frente. Nós vamos formar 2 filas. E como nós temos feito, semana a semana, vocês vão vir aqui pelo meio. E aí vocês vão passar pelo corredor. E nós, os pastores, os líderes, vão estar aqui orando por vocês. Orando para que Deus renove a força de vocês, para que vocês suportem quantas voltas forem necessárias, até vocês visualizarem, até as muralhas caírem diante de vocês. Queridos, essas muralhas das impossibilidades, muralha da incredulidade, essas muralhas vão cair. E à medida que essas muralhas caírem na sua vida, no final de Josué 6, diz que o nome de Josué se torna grande e todos conhecem a fama desse Deus. E assim vai ser na sua casa, vai ser na sua vida. Quando seus familiares começarem a ver as muralhas caírem diante de você, os seus filhos, os seus pais, os seus amigos começarão a buscar esse Deus e a reconhecer esse Deus como o único Deus. Então pode vir para cá, os pastores. Pessoal, olha só, o tapete é grande, o tapete não tem poder nenhum, mas usa, não recebe oração e volta para o seu lugar não. À medida que você recebe oração, continua, vai até o final do tapete, declarando a sua vitória, declarando quais os muros vão cair em nome de Jesus. Começa a visualizar você pisando na terra da vitória, em nome de Jesus, enquanto a banda continua ministrando. Você vem, pode vir igreja, vem com fé, que esses muros vão cair, é agora, é hoje, você vai pisar no terra da sua vitória em nome de Jesus. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz. Vem declarando que não há muralhas, vem! E não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho
voz da igreja. Para te ajudar, é nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passarem pelo fogo não vão te queimar, se passarem pelas águas não vão se afogar. faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Aleluia, graças a Deus. Tudo que Deus pedia para o povo muitas vezes parecia loucura, mas nós lembramos de Romanos que diz o seguinte, 1 Coríntios que diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus que está sendo liberado aqui nesses dias. Eu estava vendo aqui a Eliette, adorando a Eliette, andando aqui que nem uma maluca, que nem uma louca. Mas a loucura, olha, a loucura de Deus confunde os sábios desse mundo, amém? E eu creio que realmente as nossas atitudes de fé realmente vão fazer realmente o mundo ficar impressionado com o que Deus vai fazer na sua vida. Comece a agir além da lógica, comece a agir além do natural. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Muitas vezes nós procuramos lógica, será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Só de você falar será, já não vai dar. Vai com fé, entra de cabeça, que seja aqui, dá 7 voltas aqui, dá 6 voltas. Faça movimentos de fé, que com certeza Deus vai honrar a sua fé e realmente vai fazer coisas grandes acontecerem na sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu posso orar por você nesse momento? Levanta suas mãos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre aqueles que você ama. Nessa semana o inimigo não pode chegar perto de você. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus, porque você está pisando no território da sua vitória, e porque hoje você se apropriou dessa fé, desse território, porque hoje você marchou, porque hoje muralhas caíram. Como é que vai ser a sua colheita? Eu não vi direito não. Como vai ser a sua colheita? Eu abençoo você, abençoo sua vida. Vai para a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. E quando Deus te abençoar, estou te aguardando aqui para você dar um testemunho de fé, viu? Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém? Até domingo nos nossos cultos, 10 e 19 horas. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar,